Olá, amadas do Senhor Jesus, a graça e a paz esteja convosco. Eu me chamo Ana Amélia Vieira, falo de Rio Verde, Goiás, da Igreja Assembleia de Deus Missão desta cidade. E estou aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso estudo do livro Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Este livro tem trabalhado em muitos âmbitos de nossa vida. É um livro que tem me chamado muita atenção pela riqueza de detalhes bíblicos que ele contém, as citações bíblicas a todo tempo, reforçando que a ciência ela caminha sempre tentando comprovar fenômenos que a palavra de Deus já nos explica e que a solução para todos os nossos conflitos, as nossas angústias, é nos voltarmos verdadeiramente para o estudo da palavra de Deus. A palavra liberta, a palavra nos traz paz, a palavra nos tira de situações de cárcere de nossa mente. Então a palavra de Deus ela contém todos os subsídios necessários para vivermos livres, em liberdade em Deus. E é maravilhoso isso, porque quando nós nos voltamos cada vez mais para a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós vamos entender quão maravilhoso é o poder do Espírito Santo de Deus deixado aqui na terra para nos consolar, para nos ajudar, para nos motivar, para transformar as nossas vidas, né? E eu sei que você está sendo abençoado com a leitura deste livro. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 14, no nosso áudio 17. O título desse capítulo é Uma Mente Passiva. Oséias 4:6 diz: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Essa afirmação é certamente verdadeira no que diz respeito à área da passividade. A maioria dos cristãos não está nem familiarizada com o tempo, tampouco sabem como reconhecer os sintomas. Passividade é o oposto da atividade. É um problema perigoso, porque a palavra de Deus ensina claramente que devemos estar alertas, sóbrios e ativos, que devemos reavivar a chama e agitar o dom que há em nós. Tenho lido várias definições da palavra passividade e a descrevo como ausência de sentimento, uma ausência de desejo, apatia geral, indiferença e preguiça. Espíritos maus estão por trás da passividade. O diabo sabe que a inatividade, o insucesso para exercitar a vontade significará a completa derrota do crente. Enquanto uma pessoa está se movendo contra o diabo usando sua vontade para resistir-lhe, o inimigo não ganhará a guerra. Entretanto, se entrar em um estado de passividade, ela estará com sérios problemas. Tantos crentes são tão governados emocionalmente em qualquer ausência de sentimentos que é tudo o que precisam para que parem de fazer o que foram ensinados a fazer. Eles louvam se sentirem vontade, doam se sentirem vontade, são fiéis ao que dizem se sentirem vontade, e se não sentirem vontade, não fazem nada. O espaço vazio, ele é um lugar. Efésios 4:6 diz: nem deis lugar ao diabo. O lugar que damos a Satanás é frequentemente um espaço vazio. Uma mente vazia e passiva pode facilmente ser cheia com todos os tipos de pensamentos errados. Um crente que tem uma mente passiva e que não resiste a esses pensamentos errados frequentemente os toma como seus próprios pensamentos. Ele não percebe que o espírito mau os injetou em sua mente porque havia espaço vazio lá para ser preenchido. Uma forma de manter os pensamentos errados fora da mente é manter a mente cheia de pensamentos certos. O diabo pode ser lançado fora, mas ele vai e vagueia em lugares secos por uma temporada. Quando ele retorna para o seu antigo lar e o encontra vazio, a Bíblia diz em Lucas 11, 24 e 26, que ele volta e traz consigo outros demônios, e a última condição da pessoa é pior do que a primeira. Por esta razão, jamais tentemos lançar fora um espírito mau de uma pessoa, a menos que ela tenha sido instruída de como encher o espaço vazio. Não estou dizendo que cada pessoa que tem um pensamento mau tem um espírito mau, mas um espírito mau está sempre por trás de pensamentos maus.
Um indivíduo pode lançar fora conceitos repetidamente, mas eles voltarão imediatamente até que ele aprenda a preencher o espaço vazio com uma forma de pensar correta. Quando o inimigo retornar, ele então não encontrará lugar naquela pessoa. Há pecados agressivos ou pecados de execução e há pecados passivos, que são pecados de omissão. Em outras palavras, há coisas erradas que fazemos e há coisas certas que não fazemos. Por exemplo, um relacionamento pode ser destruído por palavras irrefletidas, mas pode também ser destruído pela omissão de palavras bondosas, de apreciação que deveriam ter sido ditas, mas nunca o foram. Uma pessoa passiva pensa que não está fazendo nada errado, porque ela não está fazendo nada. Confrontada com o seu erro, ela dirá: "Eu não fiz nada." Sua análise é correta, mas seu comportamento não é. O problema surgiu precisamente porque ela não fez nada. Nós precisamos superar a passividade. Há alguns anos, meu marido Dave teve alguns problemas com a passividade. Havia certas coisas em que ele era ativo. Ele ia trabalhar todo dia, jogava golfe aos sábados, assistia futebol aos domingos. Além disso, era muito difícil motivá-lo a fazer qualquer coisa. Se eu precisasse de um quadro pendurado na parede, poderia levar 3 ou 4 semanas para isso ser feito. Isso causava grande atrito entre nós. A mim parecia que ele fazia o que queria e que, além disso, não fazia nada. Dave amava o Senhor e, quando ele o procurou a respeito do seu problema, ele o fez observar algumas informações sobre a passividade e seus perigos. Ele descobriu que espíritos maus estavam por trás da sua inatividade. Havia certas áreas em que ele não tinha problemas, porque havia mantido sua vontade naquelas áreas, mas em outras áreas ele tinha basicamente, pela inatividade, entregue a sua vontade ao inimigo. Ele era oprimido naquelas áreas e tinha se movido a um lugar onde ele não tinha qualquer desejo, qualquer vontade, nenhuma motivação para fazê-lo e realizar certas atividades. O estudo da palavra de Deus e a oração eram 2 outras áreas nas quais ele era passivo. Como eu sabia que ele não estava buscando a Deus por direcionamento, era-me difícil ouvi-lo. De qualquer forma, eu tinha um problema de rebeldia. E você pode ver como o diabo usou nossas fraquezas contra nós mesmos. Muitas pessoas estão divorciadas exatamente por causa de tais problemas. Elas realmente não entendem o que está errado. Na verdade, eu era muito agressiva. Eu estava sempre confrontando na frente de Deus, na carne, e concorrendo com Deus dessa forma, fazendo as minhas próprias coisas e esperando que o Senhor as abençoasse. Dave não fazia muito, exceto esperar em Deus. E o que me irritava seriamente era isso. Agora, nós rimos quando pensamos em como costumávamos ser, mas naquela época não era engraçado. E se Deus não tivesse chamado nossa atenção, poderíamos ter sido mais uma daquelas estatísticas de divórcio. Dave me dizia que eu estava sempre na frente de Deus, e eu respondia dizendo que ele estava 16 quilômetros atrás de Deus. Eu era muito agressiva e Dave era muito passivo. Quando um crente está inativo em qualquer área em que ele tem capacidade ou talento, essa área particular começa a atrofiar ou tornar-se imobilizada. Quanto mais tempo ele não faz nada, menos ele quer fazer. Um dos melhores exemplos é o exercício físico. Estou no momento em um bom programa de exercício e quanto mais me exercito, mais fácil fica. Quando comecei era muito difícil. Doía cada vez que eu seguia o programa porque eu havia estado inativa e passiva no que diz respeito ao exercício físico por um longo tempo. Quanto mais tempo eu não fazia nada, pior ficava a minha condição física. Eu estava ficando cada vez mais fraca, dada a não utilização dos meus músculos. Dave começou a ver o que era o seu problema. Ele estava lidando com espíritos maus que o estavam oprimindo por causa de sua inatividade ao longo tempo. Quando o Espírito Santo revelou a verdade, Dave determinou que ele seria outra vez ativo e agressivo, não preguiçoso e procrastinador. Tomar a decisão foi a parte mais fácil, colocá-la em ação foi a parte mais difícil. Era difícil porque cada uma das áreas em que ele havia sido passivo tinha agora de ser exercitada até que ficasse forte outra vez. Ele começou a se levantar às 5 horas da manhã para ler a palavra e orar antes de sair para o trabalho. A batalha começou. O diabo não quer abrir mão do terreno que ele já ganhou e não vai desistir sem luta. Dave se levantava para passar um tempo com Deus e adorar
a Deus e adormecia no sofá. Mesmo que houvessem manhãs em que adormecia, ele estava fazendo progresso, simplesmente porque ele estava saindo da cama e tentando construir uma vida de oração. Houve momentos em que ele ficou entediado. Havia dias em que ele sentia que não estava tendo nenhum progresso, em que de qualquer forma ele não estava entendendo o que estava lendo e se sentindo que suas orações não estavam sendo ouvidas. Mas ele persistiu por causa da revelação do Espírito Santo sobre essa condição chamada passividade. Comecei a notar que quando eu precisava que Dave pendurasse um quadro ou consertasse alguma coisa na sala, na casa, ele respondia imediatamente. Ele estava começando a ter seus próprios pensamentos outra vez e a tomar suas próprias decisões. Muitas vezes ele não tinha vontade de fazê-lo ou até mesmo não queria fazê-lo no seu natural, mas ele ia além dos seus sentimentos e desejos carnais. Quanto mais ele agia em relação ao que sabia que era correto, mais liberdade desfrutava. Serei honesta e lhe direi que não foi fácil para ele. Ele não foi liberto em uns poucos dias ou em umas poucas semanas. A passividade é uma das condições mais difíceis de ser superada, porque, como mencionei, não há sentimentos para emprestar suporte. Dave persistiu com a ajuda de Deus, e agora ele não é nem um pouquinho passivo. Ele é o administrador da vida na palavra, supervisiona todos os nossos programas de rádio e televisão e é responsável por todos os aspectos financeiros do ministério. Viaja comigo em tempo integral e toma decisões em relação ao nosso programa de viagem. É também um excelente homem de família. Ora e regularmente passa tempo estudando a palavra de Deus. Em resumo, ele é um homem para ser respeitado e admirado. Ele ainda joga golfe e assiste a esportes, mas agora ele também faz outras coisas que se espera que faça. Conhecendo-o e vendo tudo o que ele faz, ninguém pensaria que ele já foi tão passivo como era no passado. A condição da passividade pode ser superada, mas o primeiro passo para superar a passividade nas ações é superar a passividade na mente. Dave não poderia ter progresso até que tomasse a decisão e mudasse sua maneira de pensar. Romanos 12:2 fala: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." A ação correta acompanha o pensamento correto. Há um princípio dinâmico mostrado do começo ao fim da palavra de Deus. E pessoa alguma jamais andará em vitória, a menos que entenda e opere nele. A ação correta acompanha o pensar correto. Deixe-me colocar de outra forma. Você não modificará seu comportamento até que modifique seus pensamentos. Na ordem das coisas de Deus, o pensar correto vem primeiro e a ação correta o segue. Creio que a ação certa ou o comportamento correto é fruto do pensar corretamente. Muitos crentes se desgastam tentando agir corretamente, mas o fruto não é produto de luta. O fruto vem com resultado e se permanece na videira. E permanecer na videira envolve ser obediente. Eu sempre uso Efésios 4:22-24 quando ensino esse princípio. O verso 22 diz: "Vos despojeis do velho homem", ou seja, devesti-vos e jogai fora vosso velho homem, e não renovado, que caracterizava vossa maneira anterior de vida, e que corresponde segundo as suas concupiscências e desejos que brotam desse engano. O verso 24 continua o pensamento dizendo: "E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade." Assim vemos que o verso 22 basicamente nos diz para pararmos de agir inadequadamente, e o verso 24 nos diz para começarmos a agir adequadamente. Mas o verso 23 é o que eu chamo de ponte bíblica. Ele nos diz como ir ao verso 22, agindo inadequadamente, ao verso 24, agindo adequadamente. "E vos renoveis", ou seja, constantemente, "no espírito do vosso entendimento", ou seja, da vossa mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual. É impossível ir de um comportamento errado a um comportamento correto sem primeiro mudar os pensamentos. Uma pessoa passiva pode querer fazer a coisa certa, mas ela jamais conseguirá isso a menos que ative sua mente propositadamente e a alinhe com a palavra e a vontade de Deus. Um exemplo que me vem à mente envolve um homem que certa vez foi para a fila de oração em uma das minhas conferências. Ele tinha um problema com a luxúria. Ele realmente amava sua esposa e não queria que seu casamento fosse destruído.
mas seu problema precisava ser resolvido ou ele arruinaria o seu casamento. Joyce, eu tenho um problema com luxúria, ele disse. Parece que eu simplesmente não posso ficar longe de outras mulheres. Você pode orar para que eu seja liberto? Eu orei muitas vezes, mas parece que jamais conseguirei algum progresso. Isso foi o que o Espírito Santo me ordenou que lhe dissesse. Sim, eu vou orar por você, mas você deve ser responsável pelo que permite que lhe seja mostrado na tela da sua mente. Você não pode visualizar fotografias pornográficas em seu pensamento, ou imaginar-se com outras mulheres, se você quer desfrutar liberdade. Como esse homem, outros vieram a perceber imediatamente porque eles não estavam experimentando um progresso, mesmo que quisessem ser libertos. Eles querem mudar seu comportamento, mas sua maneira de pensar, não. A mente é frequentemente uma área na qual as pessoas brincam com o pecado. Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O caminho para as ações pecaminosas é pavimentado com pensamentos pecaminosos. Uma mulher que participou no meu primeiro estudo bíblico doméstico tinha entregado sua vida ao Senhor e queria que o seu lar e seu casamento fossem consertados. Tudo em sua vida era uma bagunça, o lar, os filhos, as finanças, a condição física, etc. Ela disse abertamente que não amava seu marido. De fato, ela realmente o desprezava. Sabendo que sua atitude não era de Deus, ela queria amá-lo, mas simplesmente parecia que não podia tolerar estar perto dele. Nós oramos, ela orou, todos oraram. Compartilhamos as escrituras com ela e lhe demos fitas para ouvir. Fizemos tudo o que sabíamos e, embora ela parecesse estar seguindo nossos conselhos, ela não progredia. O que estava errado? Durante uma sessão de aconselhamento, foi revelado que ela havia sido uma sonhadora toda a sua vida. Ela estava sempre imaginando uma existência de conto de fadas na qual ela era princesa, e o príncipe vinha para a casa do trabalho com flores e doces, emocionando-a com sua devoção a ela. Ela passava os dias pensando assim, e quando seu marido, cansado, acima do peso, suado e sujo, chegava em casa depois do trabalho, ela o desprezava. Pensa nessa situação por um momento. A mulher era nascida de novo e ainda assim sua vida estava uma bagunça. Ela queria obedecer a Deus e viver para Ele, e também queria amar seu marido, porque sabia que essa era a vontade de Deus. Ela queria ser vitoriosa em sua vida e em seu casamento, mas sua mente a estava derrotando. Não havia como ela superar sua aversão por seu marido até que ela começasse a operar com uma mente sadia. Ela estava vivendo mentalmente em um mundo que não existia e jamais existiria. Portanto, estava inteiramente despreparada para lidar com a realidade. Ela tinha uma mente passiva, e uma vez que não estava escolhendo seus pensamentos de acordo com a palavra de Deus, os espíritos maus injetaram pensamentos em sua mente. Enquanto ela pensasse que eram seus próprios pensamentos e tivesse prazer neles, jamais experimentaria vitória. Ela mudou sua forma de pensar e sua vida começou a mudar. Ela mudou sua atitude mental em relação ao seu marido, e ele começou a mudar sua aparência e seu comportamento em relação a ela. Colossenses 3, do 1 e o 2 diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sua mente tem que estar fixa naquilo que é lá de cima. Observamos outra vez o mesmo princípio. Se você quer viver a vida ressurreta que Cristo providenciou, então busque essa vida nova e poderosa, fixando a sua mente nas coisas do alto, não nas coisas da terra. O apóstolo Paulo está simplesmente dizendo que se queremos uma vida boa, então devemos manter nossa mente em coisas boas. Muitos crentes querem uma vida boa, mas estão passivamente sentados desejando que alguma coisa boa lhes aconteça. Frequentemente eles têm ciúmes dos outros que estão vivendo em vitória e se ressentem porque a vida deles é tão difícil. Se você deseja vitória sobre seus problemas, se você verdadeiramente quer viver a vida ressurreta, deve ter força de caráter e não apenas força de desejo. Você deve ser ativo e não passivo. A ação correta começa com o pensamento correto. Não seja passivo em sua mente. Comece hoje a escolher pensamentos corretos. Capítulo fortíssimo, capítulo importantíssimo esse que acabamos de ler. E eu quero interceder por você nessa hora.
Feche os teus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor agora, Pai. Mais uma vez estamos aqui na Tua presença, eu te apresento cada uma, Senhor, cada um que ouviu este áudio agora. Pai, nós sabemos que o inimigo age muito no campo da nossa mente, trazendo pensamentos distorcidos, Pai, para que nós não tenhamos uma vida de plenitude em Ti. Senhor, no nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso intelecto ao entendimento, Senhor. Não permita que venhamos estar escravas dos nossos pensamentos, de pensamentos que não provêm de Ti, Pai. Nós entregamos a nossa mente ao Senhor mais uma vez. Nós declaramos que queremos ter os pensamentos do Senhor em nossa mente. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Pai, eu apresento cada vida, eu apresento a minha vida, eu intercedo por cada uma e eu sei que este estudo está quebrando cadeias no mundo espiritual. Este estudo está libertando vidas, Pai, porque este é o maior propósito das nossas vidas, agir de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém e amém. Amanhã teremos mais estudos deste livro. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente. Um grande abraço.